Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Entre Etapas e Beijos e mais uma vez partilhando um pouco da nossa história aqui. Amém. Vamos ler a passagem, né? Ler um versículo aqui, como a gente sempre faz, né? Que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que fala assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Como já fala aqui o versículo, né, de testemunhar do Senhor, hoje a gente vai falar um pouco, dar um testemunho, né, de algo que a gente tem vivido há alguns anos já. É um assunto até para a gente delicado, mas é importante que a gente testemunhe, né? Então vocês estão acostumados sempre a gente fazer vídeo aí falando da nossa rotina, né, das coisas engraçadas que já aconteceram no nosso meio, como casal, em casa. Hoje a gente vai falar um pouco, dar um testemunho de uma situação que vem, né, que nós já estamos passando há algum tempo e a gente vem testemunhar sobre isso. Amém? Eu vou dar a palavra para a Sandra, que ela vai falar um pouco sobre isso. Bom, é isso mesmo, né? Nem só de flores vive o casal, né? A gente também passa por muitos perrengues e por muita coisa difícil, muita luta. A diferença é que a gente confia, tem fé num Deus que é presente e que nos dá suporte no momento de dor, né? Eu, até um tempo atrás, eu não gostava muito de testemunhos, porque eu ficava assim, puxa, né? A pessoa falou que foi curada e as outras que estão doentes ainda, né? E a pessoa falou que conseguiu um emprego, mas e os que estão desempregados? Então isso me causava um pouco de dúvida, né? Sobre testemunhar. Sim. Mas quando nós damos o testemunho, nós queremos dizer que existe um Deus, né, que ainda age no meio de nós, que é um Deus vivo, que é um Deus presente e que é um Deus que tem futuro para nós, né? E então nós devemos nos alegrar, né? Cada vez que ouvimos um testemunho, porque temos essa certeza de que o Senhor, ele é vivo, real e presente. E que seja para a glória e honra do nome dele sempre, né? E nesse momento que a gente viveu de forma muito difícil e ainda vive, mas agora com um pouco mais de alívio, um pouco mais de esperança, uma das coisas que me ajudava, né, era ouvir os testemunhos, né, porque isso dá um reforço na fé, né, fica sempre lembrando a gente de que é possível, a gente precisa ter fé, precisa ter esperança, que é muito mais confortável passar por um problema quando a gente coloca os óculos da fé, Sim. né? E desde 2019, né? Começou lá em 2018, né? 2018,
por aí. Na verdade, Em assim, 2019, né? em 2017 eu tive uma... andando, eu tive um entorse no pé e fraturei 3 ossos. Tive que fazer cirurgia e tudo mais. E lá naquele momento, os médicos acharam um pouco estranho algumas coisas. Eu tinha uma frouxidão dos ligamentos e eram coisas que eu estava acostumada desde a infância, né? Uma flexibilidade, né, que era... não precisava fazer muito exercício de alongamento para obter, né? E aí, quando eu fiz faculdade de fisioterapia, eu entendi, né, que eu tinha uma condição um pouco diferente, né? Mas, assim, em 2018, ali no final, no começo de 2019, eu comecei a notar uma diferença nos meus dedos da mão direita, né? Eu tinha um pouco de dificuldade na pinça, que a gente chama, né? Que são o dedo indicador e o dedão, né? E começou a ficar um pouco diferente minha letra, tremia, aconteciam algumas coisas ali que me deixaram preocupadas, né? Afinal de contas, é com o que eu trabalho. E aí eu comecei a minha saga de passar em médicos, né? No começo, eles não se interessaram muito, né? Então, alguns diziam que podia ser síndrome do túnel do carpo, que não era, né? Porque não era no lugar. Ou algum problema de desgaste, enfim, uma série de coisas. E só que aí começou a dificultar outras coisas, né? Então, eu comecei a notar uma diminuição de força, de equilíbrio, né? E aí passando em médico, passando em médico. E resumidamente, gente, porque é uma saga muita de coisa. lá até aqui, né? E foi que eu comecei a passar nos especialistas e aí os diagnósticos começaram a mudar. Começaram a aparecer coisas terríveis, né? Síndrome de Chiari, que é quando uma parte do cérebro, né, o cerebelo, ele entra para o canal medular. Depois falaram que poderia ser esclerose múltipla ou alguma outra que afetasse a mielina. E faz exame e nada. Não aparece nada, não dá nada. E uma multidão de exames. Eu fiz exames, sei lá quantas ressonâncias, quantas tomografias, quantas, né? Aí até que eu cheguei no serviço de uma faculdade direcionada para a área da saúde, num departamento de doenças raras. Eles tinham que investigar melhor do que eu tinha, porque não conseguiam entender. E aí, gente, foi uma dificuldade, assim, foi muito traumático.
Eu passei por uma avaliação, né, de um residente, depois fui para a sala com a professora deles e os alunos, né, e médicos ali que estavam tentando a residência em neurologia, e logo de cara ela falou, ela escreveu, na verdade, eu acho que ela não fazia ideia que eu era da área, colocou lá neurônio motor. Neurônio motor, gente, é uma doença muito cruel, né? Esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela, que é uma doença terrível, assim. E aí começa a investigar a possibilidade de ser, porque na verdade era muito atípico, né? A idade, as características, na verdade, por conta de uma eletroneuro que eles começaram a suspeitar disso. Mas eu ouvi coisas assim do tipo, olha, 5 anos de vida, Cuida dos teus filhos. Cuida dos teus filhos. Fala para os seus filhos aproveitarem a vida com você, porque vai ser rápido, vai ser curto. Porque ela é uma doença muito... A progressão da doença é muito rápida, né? Mas assim, tudo a queima-roupa, e isso acabou com o meu emocional. Né? Primeiro porque eu já tinha atendido muitos pacientes com essa doença. Então, eu conhecia, né, a progressão e o quanto ela é difícil, o quanto ela é cruel, né? Sim. E para mim abriu-se um abismo, né? E nessa mesma época que começaram os sintomas, eu tinha acabado de passar por um trauma emocional muito grande, que me arrebentou por dentro. Então foi uma coisa atrás de outra, né? E conhecendo outras pessoas com ela, a maioria relatava que o gatilho para que tudo começasse foi algo emocional, algo difícil, uma perda, um divórcio. E foi o gatilho para que os sintomas se apresentassem e se instalasse ali, né? Enfim, e faz exame porque não consegue fechar nem o diagnóstico de ela, é uma suspeita. Embora eles escreveram, né? Pediram para você iniciar o tratamento como se fosse a esclerose lateral amiotrófica mesmo, né? Isso. Mas... E aí foi quando fez o exame de genética para saber se era algo... Aí me pediram para fazer um exame de todo o genoma, né? Um exame caro, que demora muito tempo para ficar pronto, porque ele vai para o Canadá, né? E o meu demorou quase 2 anos. Sim, né? A gente fez em maio de 2021 e saiu o resultado esse ano, em fevereiro. Agora, faltando 3 meses para completar 2 anos. 2 anos. E nisso tudo, eu
da parte espiritual, de igreja, tudo mais, eu estava tão machucada que eu não queria fazer mais nada, sabe? Eu só ia à igreja. A família inteira. Né? A gente só ia à igreja, assistia ali, porque nem sei se a gente participava. A gente assistia, eu continuei estudando teologia, que eu sempre gostei, mas é meio morta-viva, sabe? Continuei trabalhando, continuei meus atendimentos e meus pacientes falavam assim: nossa, doutora, você é tão feliz, você é tão animada, você deixa a gente pra cima. E mal sabiam eles, né, tudo que eu estava sentindo, vivendo, e o terremoto que estava dentro de mim, né. Eu tive... Deus levantou muita gente boa nesse momento, em volta de mim no trabalho, amigos de trabalho, profissionais que eu nunca vou esquecer, que estiveram, estão do meu lado, e pessoas que foram fundamentais para que eu suportasse tudo isso. Mas um dia eu voltei a fraturar o pé, né, o mesmo pé. Eu acabei caindo e fraturei o pé e um dia a gente resolveu ir comer um lanche, né? Uma amiga nossa tinha falado que tinha aberto uma hamburgueria. E ela comentava, falava assim, o pessoal lá é legal, e tem um culto lá, eles fazem culto. Tem uns louvores, o pessoal toca, é bem legal. E a gente foi lá, né? E ela foi com a gente. E nesse dia não tinha lanche. Foi o dia que não tinha lanche, mas nós saímos... acabando o culto, né? Nós saímos de lá alimentados. Foi. Porque eu já estava no momento, gente, que eu era uma morta-viva mesmo. Parecia que tudo era no automático para mim. Eu fazia tudo muito bem feito, porque eu sou muito exigente comigo, mas não era como se eu estivesse assistindo, sabe, eu viver. Era muito estranha a sensação. E aí a gente conheceu, né, o pastor Jetro, o Anderson, que hoje é pastor, a Lorena, que também é pastora hoje, e a gente conheceu eles ali e eles oraram por nós, né? E o pastor Jéssico disse algo que mudou minha vida, sabe? De uma forma estranha, assim, mas meio que me acordou. Ele estava saindo, né? Ele estava saindo, aí ele parou e voltou e falou, preciso falar com vocês, orar com vocês. Foi. E ali a gente foi ministrado, oraram por nós, e ele disse assim, você fazia algo na casa do Senhor, né? Eu falei, pastor, eu pregava. Eu costumava pregar, mas não quero mais fazer isso não, né? E ele disse assim, mas sabe o que Deus me fala?
que a sua cura virá conforme você voltar a fazer as coisas do Senhor. E assim foi, né? Eu comecei, né, novamente ali a pregar, e o João voltou também a tocar, e os meninos voltaram a participar, e a nossa vida com Deus começou a fluir novamente. E mesmo assim ainda passou um ano. Um ano e pouco, e aí em fevereiro agora saiu o resultado do meu exame. E eu voltei, né, lá no departamento de doenças raras, né, e foi muito surpreendente, porque era uma outra equipe, uma equipe bem mais humana, né? Me avaliaram, eu já tinha perdido os reflexos naturais, né? Eles não apareciam, sabe aquilo de bater o martelinho para fazer movimento de reflexo, e coisas mudaram ali. Eu ganhei força nas pernas, ganhei força, os meus reflexos estavam todos vivos, e na outra avaliação o médico comparava, né, a que ele estava fazendo com a antiga, e ele falava, mas está vivo, tem vida aqui, e está vivo, né? E eu tive melhora, o que é incompatível com as suspeitas diagnósticas do tipo ela ou outra doença parecida. Aí então ele leu o resultado do exame, que deu negativo para doenças neurodegenerativas que fossem genéticas, e me falou assim, eu não sei o que você tem, né? Meu marido perguntou, eu perguntei, né, para ele, porque... falei, eu fui enfático, eu falei, então não é esclerose lateral amiotrófica. Ele falou, ó, pela clínica não, porque primeiro, normalmente ela pelo tempo, né, já fazia 2 anos que nós tínhamos passado lá, era para ela estar na cadeira de rodas, com dificuldade de falar e sem conseguir comer, sem dificuldade para né? respirar, para controlar o pescoço. Porque ela é uma doença que a progressão é muito rápida, né? Ele falou, então a gente, na verdade, ainda não está descartado, né, a esclerose lateral amiotrófica. A gente precisa entender. Aí ele falou, tem algo, né? E ele achava que aconteceu algo que parou, né? Aconteceu algo que parou e agora está melhorando, né? E a gente sabia, né, o que aconteceu, que parou. A gente atribui isso ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, e pode ter um monte de explicação que tente explicar o que houve, o que aconteceu, mas para a gente, Deus colocou a mão e mudou essa história. Então, ainda vou fazer exames, ele quer ver, quer testar o líquor, né, que é o líquido da medula, para ver se
foi alguma bactéria que se instalou, que causou tudo, depois enfraqueceu, alguma outra coisa, mas é um alívio o que a gente está sentindo agora, né? Sim. É um desfecho que a gente não esperava, né? E que mudou tudo pra gente, porque a gente está com esperança, né? Sim. Os meninos estão felizes, né? O João está aliviado. Sim, porque muda toda a estrutura da família. O Lucas, né, ele sempre orava sempre quando a gente se reunia à noite para orar, ele sempre orava pela cura da Sandra, o Pedro, a família se uniu, né, a família sofreu junto, se alegrou junto e orou junto o tempo todo. E o Senhor preparou, né, não só a família aqui, mas outras pessoas também que são nossa família, que nos ajudaram demais. Então, até que o Senhor nos ajudou demais, né? Sim, eu sou extremamente grata, assim, as pessoas que oraram por mim, que oram por mim, porque ainda tem uma reabilitação toda pela frente, né? Mas que eu fiquei ali cercada de pessoas que queriam que eu ficasse bem. Isso é muito. Isso eu não tenho como expressar, assim, o amor de Deus que a gente sente através da vida das pessoas, né? As orações dos meus pais, as pessoas do trabalho que Deus levantou, extremamente generosas comigo. O pessoal da Metodista, né? A Ana, minha psicóloga que aguentou todo o rojão das lamentações, das dúvidas, dos conflitos. Pastor Getro, a Cíntia, Pastor Léo, Pastora Marta, Anderson e a Lorena, né, e não dá para ficar falando nome que a gente vai esquecer de alguém, mas as amigas que ficavam perguntando do exame, né, quando fica pronto, igual a Dai, a Elaine, e todo mundo que ora por mim, por nós, né, que de alguma forma contribuiu, ajudou, né, e ajuda nesse momento. Então, ninguém passa por algo assim sozinho. E se você está aí pensando um monte de bobagem, achando que não tem jeito, né? Existe um Deus que se preocupa, que se ocupa da sua vida e que interfere. Basta que você permita que Ele faça, né? E assim né? Pastora Zeneide, a Cidinha, que fizeram... A pastora Cidinha fez um relógio de oração no dia que eu fui fazer o exame. E, puxa, a Zeneide que sabe exatamente, né, o conflito que é tudo isso. Muita gente mesmo nesse processo. Então é isso. Obrigada por nos ouvir. Dessa vez não foi um vídeo falando Não, contando da galinha pintadinha.
né? Um Mas vídeo mais sério. Mas é um vídeo importante para que a gente possa testemunhar, né? Então é isso, compartilhe se quiser, se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar algo a mais, não tem problema, Se quiser chamar para conversar, para ver um pouco mais. estamos aqui. Estamos à disposição e é isso aí. A gente quer agradecer mais uma vez por poder estar aí conversando com vocês. Desculpa o tempo, o vídeo longo, mas não dava para falar. Um vídeo de 10, 15 minutos hoje. Para falar desse assunto que é importante e que o Senhor agiu e o Senhor faz no nosso meio. Amém? Obrigado a todos vocês. Até a próxima, né? Até a próxima.